Bom, seja bem-vindo para falar com a gente sobre o jurídico corporativo, uso de tecnologias a favor da atuação estratégica do advogado. E lembrando que tem gente que está assistindo a gente aí pela internet, o que torna mais divertido aí esse evento. Muito obrigado. Quero agradecer primeiro ao presidente pelo convite, a Gisele também que nos auxiliou, nos convidou. Agradecer à OAB do Paraná, na pessoa do presidente, por essa oportunidade e que seja a primeira de muitas conferências. Hoje é a primeira, mas eu tenho certeza que muitas sementes que serão plantadas aqui germinarão e darão muitos frutos. E agradecer principalmente a cada um de vocês que estão aqui presentes. Essas sementes só vão germinar se cada um de vocês e quem nos assiste também pela internet colocar isso em prática. Porque a primeira reflexão que eu faço, já começando a apresentação, assim que eu conseguir aqui. Está aí? Tem que apontar aqui. Aqui, a tecnologia funcionou agora. Qual que é o mote, qual que é o tema da conferência? Todos nós estamos preparados para o futuro? Sem nenhuma crítica ao tema, mas só provocação. E se a gente trocar? Será que a gente está preparado para o presente? Porque nós não vamos falar aqui de futuro. Nós já estamos falando de presente. Os cases que a Graziela trouxe, as reflexões do Leandro, eu não andei ainda num carro sem motorista. Confesso que eu tenho um pouco de receio. Mas eu fiquei com pena do motorista de táxi que vai migrar para o Uber e vai perder o emprego porque não vai precisar dele. Já estou com pena dele. E já sei aonde eu não posso atuar. Então, não adianta virar motorista. Mas, gente, tem muita oportunidade, e aqui falando no segmento jurídico, no segmento de tecnologia. Quem conhece aqui esse painel, é um dos organizadores do evento, a B2L. Eu recomendo a todo advogado, seja de escritório, seja de departamento jurídico, que reservem um tempo nas suas agendas para estudar esse painel. Isso é presente. Todas essas tecnologias já estão ativas. Algumas vocês devem conhecer. Tem algumas que não estão nesse painel, mas principalmente automação e gestão de documentos, conteúdo, educação. Vamos aqui um pouquinho para baixo. Resolução de conflitos online, jurimetria, que será tratado à tarde aqui. Isso facilita demais a nossa vida. Mas facilita muito. Eu uso algumas dessas tecnologias, tem outras que eu pretendo implantar ainda, mas principalmente, e é a primeira provocação que eu faço, essas empresas nunca vão substituir o que vocês têm de melhor, que é a capacidade de interpretar, de analisar, de criar estratégia. Mas ela vai te ajudar muito, porque tem coisas que ela faz muito melhor que você. E não é nenhum demérito, não. Nada melhor do que ter alguém ao nosso lado, e não o nosso adversário. Vamos agora, essa parte é um pouquinho mais focada para jurídico corporativo, mas a realidade acho que é para todos. Qual é a realidade do jurídico corporativo? É fácil aumentar quadro no jurídico corporativo? Você consegue convencer o board rapidamente, assim, precisa de 3 advogados plenos, 2 sêniors, 5 estagiários, 2 paralegais. Mas com uma margem de erro que pode cortar um de cada. Mas você não passa nem na discussão do financeiro, não precisa nem chegar na cúpula. Não é? E até neva lá agora, então é pior ainda. Então, quem se identifica com essas premissas aqui? Estrutura enxuta, orçamento limitado, demanda crescente e, em cima de tudo isso, ainda tem que entregar o resultado. Gente, só tem um ponto
que consegue atacar essas 4 premissas. Eficiência. Nós temos, eu não gosto muito daquela expressão, que é fazer mais com menos. Pelo contrário, com a tecnologia, a gente faz mais com mais. Não é com menos. E uma das primeiras provocações que eu escutei há uns 3 anos atrás, numa conferência de tecnologia, quando você abre um processo seletivo, seja no escritório, seja no departamento jurídico, você coloca o perfil. Já experimentaram colocar uma ferramenta de tecnologia no processo seletivo? Ela vai concorrer com os advogados, porque você tem a descrição da vaga. Eu preciso que o profissional me entregue isso. Coloque uma ferramenta de tecnologia para concorrer. A equipe que já está lá, ela pode produzir muito mais com você contratando uma tecnologia, fazendo toda a integração, admissão, só não tem a CLT, mas ela vai fazer muita coisa. Reflitam um pouco sobre isso, por favor. Quando a gente olha a realidade dos nossos departamentos jurídicos, e aqui onde na FTD, no Marista, não é diferente, a gente tem que mergulhar nesses 4 pilares. A estrutura é adequada? Muitos vão falar, não, ela é reduzida. Tá. E os processos e as rotinas? Quem aqui tem tarefa manual em seu departamento? Quem preenche formulário? Quem cadastra processo na mão? Quem manda e-mail o dia inteiro? Eu vejo pelos 5 um desânimo. Isso pode mudar. Reduzir a intervenção humana. Eu adoro aquele... Você tem lá um sistema de gestão e tal, aí você consegue fazer ele rodar, tá feliz da vida. Tá, e como é que você faz a análise disso? Não, eu gero uma planilha e fico 5 horas tratando a planilha do Excel. Depois de 5 horas, você consegue fazer algo que não é o que você gostaria, mas que você fica feliz, para não ter que ficar mais 5 horas olhando aquela planilha. A intervenção humana em tarefas repetitivas, eu considero um dos maiores ladrões de produtividade de qualquer departamento. Tudo que você tem que colocar à mão para dar sequência, está roubando produtividade do departamento. E olha, façam esse exercício. Uma vez nós discutimos na comissão, o colega nosso lá, o Flávio, da Netshoes, na época que ele estava no Walmart, ele reuniu o departamento inteiro, que era grande, entregou 5.000 post-its para todo mundo, e eles foram listando o que faziam. Primeiro que 30% do que saiu, eles nem sabiam o que faziam, mas foram listando lá no post-it. Eliminaram, acho que, metade das tarefas. Ninguém perdeu o emprego, o departamento produziu muito mais, mas o que tinha de tarefa repetitiva era um escândalo. Então, não é para afastar o profissional, mas que sobre tempo para ele fazer aquilo que é essencial. E aí, tem que olhar para o mercado. Olhando para o mercado, a resposta é essa conferência que a gente está aqui hoje. É tecnologia. Por que tecnologia? É o que eu falei, ela tem que automatizar tarefas, compilar dados. A explicação da Graziela sobre Big Data é fantástico. Isso dá... Eu recomendo até fazer um dia conferência só sobre esse tema. Você chega, e eu comentava com a Gisele, nós sabemos de alguns trabalhos que não pode revelar o cliente, mas tem foco em instituições financeiras, de mapear o valor médio de cada juiz no Brasil inteiro da acúmulo negativação indevida, ou um dano moral. Fica simples, você olha lá, Amapá, 3 mil, acordo de R$1.000. Paraná, 10 mil, um acordo de 4 mil vai bem. Só que o ser humano não vai conseguir cruzar esses números. Mas ele vai escolher a estratégia a ser adotada depois que ele tiver esses números. Plano de saúde, que é uma aplicação mais
mais fantástica de uma tecnologia como essa, instituição financeira ainda tem um agravante. Eles têm uma volumetria gigantesca. Então, muitos escritórios de advocacia trabalham para instituições financeiras e têm neles o seu ganha-pão. Todos estão esperando os escritórios oferecerem essa eficiência. Eles não vão tirar o escritório, mas o escritório que se especializar em acordo e não em litígio, ele sai na frente. E sai muito na frente. Indicadores é fundamental em qualquer departamento, em qualquer escritório. Você tem que medir, você tem que ter critérios objetivos para aferir se aquela decisão que você tomou está correta ou não. Lembra daquele Analytics, a jurimetria. A Gisele me permitiu até fazer alguma propaganda das empresas que estão lá. Tem uma ferramenta ali chamada Legal Insights, que eu recomendo que vocês conversem, e eu tenho muita tranquilidade, porque eu não trabalho com ela, e eu acho ela fantástica. Quem não tem... Tem algum departamento jurídico aqui que não tem nenhum sistema de gestão? Que trabalha só com a planilha? Tá. E nos seus sistemas de gestão, eles geram indicadores perfeitos, fáceis, confiáveis, rápidos, que se apresentam numa reunião do conselho de administração e todo mundo aplaude e peca? Essa ferramenta entrega pronto. Ela acopla no seu sistema, te apura o ticket médio de cada processo em 10 minutos. Você vai levar 30 dias para implantar e 3 anos para comemorar. É fantástico. Aí depois nós vamos discutir se é caro ou não. Aí é uma outra discussão. Porque caro é o que a gente faz hoje. São as estruturas que tem que pagar, e não é nenhuma crítica a escritório de advocacia, mas você tem que pagar mensalmente um escritório para cuidar do teu passivo. Você não está cuidando para ganhar mais dinheiro, está cuidando para perder menos. Então, focar na estratégia e não na rotina. Você vê que eu acabo falando um pouco de forma mais incisiva sobre isso. Quem consegue aqui só focar em estratégia? Nenhum de nós. Reservem 20% do tempo do seu dia para debater estratégia. Vão falar que vocês não estão trabalhando. Reserve um dia na agenda para ficar recebendo as empresas de Lautec. Vão falar que você não tem o que fazer. Mas quando esse resultado aparecer, aí você vira referência no mercado. Reservem tempo para focar na estratégia. O tempo ninguém vai te dar, mas você vai conseguir, cara. E, obviamente, você terá decisões assertivas. Agora, entrando aqui nas ferramentas de tecnologia que atuam no contencioso. Resolução de... Quem conhece um jurídico sem processo? O nome já diz. E é uma ferramenta só para advogado. Você, advogado de um consumidor, se sentiu lesado, cadastra uma petição inicial numa plataforma, o departamento jurídico da empresa recebe, avalia, é pertinente, faz um acordo, acabou. Sem processo. Tem outras ferramentas que atuam, inclusive, durante o processo, para terminar. Mas eu volto a dizer, um dos pilares de você ganhar eficiência é não ter o processo. E aí sim você consegue atuar na prevenção. Área de contratos, e aqui eu fico muito à vontade porque é o case da FTD. Hoje a gente tem geração automática, assinatura eletrônica, arquivo digital. Um contrato entre a solicitação, validação pela outra parte, arquivo, podia levar 15 dias. Hoje leva 1 hora. Com validação, com alçada, com tudo. Em 1 hora, esse contrato está arquivado numa pasta disponível para todos os usuários que necessitam daquele contrato. Vai medir a hora de trabalho de cada profissional que ficava envolvido nesses 15 dias. Hoje ele consegue fazer outras coisas. Hoje ele pode focar na prevenção. Ninguém perdeu o emprego, todo mundo continua trabalhando, mas se reinventaram, que é o que o Leandro fala. Temos que agora nos reinventar.
BI. BI, como eu disse antes, eu entendo que é essencial. Tecnologia pode trazer informação, Big Data estava aqui para mostrar para todo mundo, traz indicadores e te entrega na sua mão para você fazer a sua estratégia. Volto a dizer, no terceiro, a tecnologia não tem muito o que fazer, não. É a expertise de cada um de nós. Nos 2 primeiros, ela deve fazer bem melhor que a gente. Aí vem a provocação. Quem acha que uma ferramenta de tecnologia é cara? Pode levantar a mão, não tem problema. Bom, está até mais fácil. Antes de responder essa pergunta, vamos mergulhar nos 3. Contencioso. Quem sabe exatamente quanto gasta cada vez que um processo entra, com honorários, com custas, com perito, com calculista, com todas as despesas? Aí a gente sabe. Eu brinco que a hora que bate um processo no fórum, liga o taxímetro, ou o taxímetro do Uber. Já começa a corrigir tudo. Você já tem despesa, só do fato de ter protocolado uma ação. Só que essa despesa, ela concorre com a aplicação financeira e ganha. Juros de mora, mais atualização monetária. E aqui é algo que, na minha opinião, ainda é pouco debatido. E eu vou contar um case que é referência lá na nossa comissão em São Paulo, envolvendo o Magazine Luiza. Todos nós somos consumidores também, além de sermos profissionais do direito. Se você é mal atendido numa loja, ao ponto de processar essa loja, você vai comprar de novo lá? Você vai fazer propaganda negativa ainda. Não compre lá porque o prazo de entrega, o produto vem quebrado, e ainda paguei a prazo, me cobraram à vista. Tem toda essa dificuldade. O gestor jurídico do Magazine Luiza, toda semana se reportava a Luiza Trajano com os números dos processos. Entraram 5.000 ações, fizemos 1.000 acordos, e ele contando que a Luiza olhava para ele com aquela cara de coisa mais sem graça, cara. Para que eu estou no meio de uma reunião? E toda semana. Um dia, ela vira para ele e fala: o que você está fazendo para esse ex-consumidor voltar a comprar no Magazine Luiza? O que o jurídico do Magazine Luiza está fazendo para recuperar o cliente? Ele foi muito sincero: nada. Não é o meu papel. Ela falou: então você ganhou uma nova incumbência. Não pensamos aqui em acúmulo de função, nenhum passivo trabalhista, mas você vai ter que desenvolver uma ferramenta para isso. Claro que, num processo de juizado, isso é mais fácil. No case que ele conta, 85% dos consumidores não tinham advogados. Eram causas menores. Ele montou uma central, chamava fidelização, aliou-se ao serviço de atendimento da empresa e começaram a ligar para todos os consumidores. Primeira frase que ele falava ao telefone: desculpa, nós erramos, mas a gente quer resolver. Já tem um efeito imediato. Processo judicial é desgaste. Claro que é desgaste. Você, de certa forma, está lesando uma pessoa que usou o dinheiro para gastar com você. No caso do Magazine Luiza, um acordo que era 10.000 caiu para 1.000. Só por conta do pedido de desculpas. E a Luiza fala uma frase que é muito interessante. E quem advoga aqui no varejo, eu aconselho a fazer essa reflexão. Em tempos de crise, principalmente, o mercado de consumo não cresce. Perder um cliente dá um trabalho para repor. Quando a economia está boa, é fácil. Eu vou vender televisão, vai quebrar, se quebrarem algumas, outros compram, está fácil. Agora, gasta propaganda na Globo, faz tudo do Magazine Luiza,
E o cliente que está na mão, ou seja, aquele que foi na loja, você despreza. Quem aqui advoga no varejo? Para uma grana com um contencioso de massa. Vou ter que fazer uma consulta. Qual seria a empresa? Qual é a empresa? Sim. Não, se não puder, tudo bem. E uma outra pergunta. Alguém já fez essa reflexão para você? O que o seu escritório está fazendo para recuperar o cliente? Olha, nós trabalhamos com alguns diferenciais, mas essa é uma reflexão difícil, assim. Até porque quem está no meio ali, muitas vezes não enxerga. Vou dar o exemplo da FTD. Todos nós, em algum momento no nosso ensino fundamental, estudamos com o livro da FTD. E aos que têm filhos, em período escolar, qual é o trauma da criança que começa o ano letivo sem o livro? E vê todos os amiguinhos terem o livro. Claro que isso acontece, não é fazendo propaganda da empresa num grau pequeno, mas acontece, não vou esconder. E eu me recordo de ter escutado num debate, não, vamos entregar o livro na primeira audiência para forçar um acordo. Eu olhei aquilo, falei, mais um aluno que não vai comprar nosso livro. A primeira coisa é ligar e pedir desculpa. Entrega aquele livro, manda 3 de brinde, põe uma carta de desculpa. Faz alguma coisa para recuperar, porque no ano seguinte ele não vai comprar. E é papel do jurídico, sim, propor isso. Porque a partir do momento que esse consumidor entrou com uma ação, o jurídico tem que resolver. Não resolver a ação, é trazer o cliente de volta. Contratos. É o caso que eu citei da FTD. Todos que atuam com contratos, a gente classifica geralmente de duas situações principais. Aqueles contratos padronizados, as famosas minutas, e os contratos excepcionais, que dependem, aí sim, de uma análise mais refinada. Trabalhar com minuta é o primeiro passo. É fundamental. Essa minuta ser gerada por um sistema com 5 cliques de uma pessoa, começa a ter ganho de eficiência. Se essa minuta, ao invés de ser impressa, ser encaminhada para uma assinatura eletrônica, aí você está chegando num ponto de eficiência. E nesse caso aqui, quem atua na área de contratos, eu aconselho a revisitar a estrutura. Vejam quanto de consumos de recursos internos são consumidos aqui para fazer um contrato padronizado. No BI, tem uma expressão que eu não gosto de colocar no slide, mas a gente pode falar. O famoso achismo. Eu acho que eu estou tomando muita condenação. Eu acho que eu estou perdendo muita perícia. Aí você fala, tá, mas lá onde você tirou essa informação? Não, os processos aí, ó, nos últimos 12 meses eu tive tanto, e começa a chutar número. E aí vai toda a empresa chutando número junto. Baixa a precisão. Diagnóstico superficial. Se você não tiver uma boa ferramenta para tratar essas informações, você pode ter um diagnóstico, eu diria até equivocado. E você vai frustrar muito acionista no resultado. E aqui eu respondo a pergunta se tecnologia é custo. Tecnologia, para mim, é investimento. Quem trabalha no jurídico corporativo, você tem que entregar resultado. Quando a gente discute o famoso conceito do jurídico sem gravata, não é uma crítica a quem usa gravata, pelo contrário. Mas como que é a expressão que você usou? Prevenção de vendas.
Nós éramos encarados, há pouco tempo atrás, como departamento que atrapalhava. Dá um trabalho pedir alguma coisa para o jurídico, porque o não eu já tenho. Para ganhar o sim, é função do jurídico alertar, claro. Quanto mais numa legislação brasileira que quem atua no tributário aqui sabe o que eu estou falando. Mas é função do jurídico correr risco? Sim. Porque quem corre o risco é o acionista. Agora, se ele não tiver um parceiro para correr algum risco, é mais fácil ele mandar embora o advogado. É nosso papel alertar, mas não é o nosso papel simplesmente mostrar como não fazer, e sim mostrar como fazer. É nosso papel contribuir para o crescimento. É nosso papel fortalecer o negócio, é o nosso emprego. Se o negócio não estiver forte, eu posso ser um advogado especializado em tudo. O máximo que eu vou conseguir fazer é ter um bom perfil no LinkedIn, porque emprego mesmo eu não vou ter. E aí eu vou procurar emprego. Nosso papel também é contribuir para o negócio. Então, concluindo, a reflexão final que eu trago para vocês é essa aqui. Não encare a tecnologia como uma ameaça, mas sim como a coautora da sua história de sucesso. E ainda tomei a liberdade de colocar um paletó e uma camisa no robô ali, que ele ficou bonitinho ali também. Então, gente, caminhem de braços dados com a tecnologia. Ela assusta? Qualquer mudança assusta no começo. Há 3 anos atrás, se falasse com alguns conceitos que estão aqui, assustaria. Hoje, na minha opinião, assusta muito menos. Daqui a um ano, assustará ainda menos. Mas daqui a um ano, com todas essas ferramentas em prática, talvez aqui a gente esteja fazendo uma outra conferência. Não para tratar do direito e tecnologia, mas para tratar do direito / tecnologia. Muito obrigado a todos.